Hoje eu li no site do UOL, mais precisamente na Folha de São Paulo, a última pesquisa de aprovação do governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro hoje ele tem uma aprovação de 30% dos eleitores. Melhor dizendo, tem uma aprovação de 30% da população. Eu considero isso ainda muito alto, sabia? Eu acho muito alto ainda esse índice de 30%, porque o Jair Bolsonaro tem feito muitas atrapalhadas, inclusive prejudicado até mesmo quem apoiou ele. O caso do agronegócio que está correndo risco com essas barbaridades feitas por Jair Bolsonaro, por exemplo, fazendo aliança com Israel, aquela história do escritório de Jerusalém, tá? E inclusive o filho dele falando mal do Hamas. Então, coisas que têm colocado a credibilidade do Jair Bolsonaro cada vez mais para baixo. É importante levar em consideração que durante todo esse período do governo do Jair Bolsonaro, 100 dias exatamente, ele tem recebido exatamente o menor índice de aprovação considerando os outros governos anteriores. Então isso é bom lembrar. As grandes barbaridades que o Bolsonaro tem feito exatamente para a população é exatamente, por exemplo, ele está lutando para aprovar a reforma da Previdência, que ele vinha dizendo que não era a favor da reforma da Previdência, né? Então ele enganou o eleitor. Mas algumas frases, algumas afirmações que são feitas por ele e por seus filhos. Uma delas é em relação à ditadura militar instalada em 1964, que durou 21 anos. O Jair Bolsonaro exatamente solicitou que comemorasse a ditadura militar, que isso foi um que provocou danado, né? Inclusive a esquerda foi à tona, foi para cima, principalmente nas redes sociais. Esse tema da ditadura militar, os próprios militares, eles têm isso na garganta, assim, engasgado, primeiro porque eles fizeram muitas barbaridades durante a ditadura militar, mas eles não querem tocar nesse assunto. E quando o assunto vem para a roda por parte do Jair Bolsonaro, então a coisa ficou complicada para os militares também aceitar esse tipo de coisa, né? Eles comemoram de certa forma. E é importante saber que a ditadura militar foi instalada no Brasil em 1964, baseado numa grande mentira que foi a ameaça comunista. E exatamente com esse termo aí, com essa ideia de ameaça comunista, eles justificaram exatamente todas as suas barbaridades, inclusive a perseguição, as torturas, os assassinatos. Então, 64, a ditadura militar não tem que se comemorar. E foi uma ditadura sim, todos sabem disso, o Brasil e o mundo sabem disso. A outra barbaridade que o governo Bolsonaro vem fazendo é por meio dos seus ministros, como é o caso do ministro das Relações Exteriores, o Araújo, né? Ele vive dizendo aí exatamente que o nazismo foi um movimento de esquerda. Ele e o mundo inteiro sabe que o nazismo foi um movimento de direita, sim. Eles não querem assumir essa história. Não querem fazer de conta que exatamente não foi dessa forma e que é a esquerda quem criou o nazismo. Isso é uma grande barbaridade, um absurdo, porque exatamente um dos objetivos do nazismo, por meio do Hitler e toda a sua companhia, foi perseguir os esquerdistas, né? Ou seja, foi perseguir a esquerda, perseguir os judeus e perseguir as esquerdas. E quem derrubou o nazismo, principalmente, foi a União Soviética, foi a Rússia que derrubou o nazismo. Então, um dos objetivos do nazismo era a perseguição à esquerda e a perseguição aos comunistas, aos socialistas. Portanto, até mesmo a Alemanha, os embaixadores da Alemanha hoje, eles ficam exatamente abismados com essa fala do ministro das Relações Exteriores de que o nazismo foi um movimento de esquerda, que o Bolsonaro também concorda com essa história aí, que o nazismo foi um movimento de esquerda. E para que eles fazem isso? Fazem isso exatamente para desconstruir a história, para trazer exatamente a culpa para a esquerda. Mas isso é exatamente um absurdo. Recentemente, o senador Randolfo Rodrigues, ele enquadrou o ministro das Relações Exteriores, exatamente quando perguntou de onde o senhor tira essa história aí, quais os argumentos que o senhor utiliza, quais os argumentos, os teóricos, os historiadores que fundamentam essa história, que o movimento
que o nazismo foi um movimento de esquerda. A sua declaração insistente de que o nazismo é um movimento de esquerda. Faço diretamente a pergunta, é essa a sua perspectiva? O senhor acredita mesmo nisso? Que o nazismo foi um movimento de esquerda? Se é essa a sua perspectiva, onde o senhor fundamenta isso? Pelo amor de Deus, me diga onde. Onde está o lastro teórico, histórico? Qual o historiador que o senhor cita para dizer? Porque o próprio Hitler, na sua obra, Mein Kampf, falava, na sua obra, Hitler e Mein Kampf, Minha Luta, ele dizia que um dos objetivos do nazismo, um dos objetivos do Terceiro Reich, seria invadir a União Soviética. Então ele, quando foi responder essa pergunta, se enrolou mais ainda porque não tem capacidade nenhuma. Ele se faz de bobo, né? E a pergunta que se faz é a seguinte: até quando o Jair Bolsonaro vai ser apoiado pelos militares, exatamente com todos esses absurdos que vem fazendo, inclusive prejudicando a imagem das Forças Armadas e prejudicando a economia brasileira. A coisa só vai apertar para ele mesmo quando se perceber exatamente que a economia está indo para o beleléu. A reforma da Previdência, com o Jair Bolsonaro, dificilmente ela será aprovada, pode até ser de maneira diferente. Então, se o Moro entrar, que também vai ser uma peça pior ainda, ele vai exatamente ter cacife para essa história aí. Então, se o Bolsonaro cai, o Moro assume, e aí a situação é pior ainda, é melhor as trapalhadas do Bolsonaro, né? Na verdade, era para o Bolsonaro renunciar, a chapa renunciar e se ter novas eleições. Isso seria o mais justo. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as nossas novidades e também curtir e compartilhar os nossos vídeos, ok? Até mais!